Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero fazer um comparativo de um vídeo que eu já fiz há bastante tempo atrás sobre como encontrar furo de sequência numérica numa tabela específica, certo? Isso serve muito para NFE. Há muito tempo atrás eu já falei sobre isso, foi em 2020, lá no comecinho de 2020, eu falei sobre isso, só que utilizando um recurso que funciona para qualquer versão do Firebird, tá? E dessa vez a gente vai utilizar um recurso que funciona da versão 3.0 em diante, e aí a gente vai ver se realmente vale a pena a gente migrar para a versão 3.0 ou se é só porque tem mais funções e pronto, tá? Então vamos ver na prática aqui se vai ter impacto na sua performance, de fato, fazer de um jeito diferente, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, eu vou reconstruir aqui o script que eu fiz da outra vez e ao mesmo tempo eu já vou reconstruindo ele também para a versão 3.0. Você vai ver que é bem pouca diferença entre uma versão e outra, porém a diferença em performance vai ser muito grande, beleza? Então vamos lá. Vou usar a tabela atendimento como exemplo porque já tem alguns IDs lá que eu excluí e aí eu vou usar a própria sequência de ID para poder encontrar os furos de sequência, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui ó, select from atendimento A, e aí isso daqui já é a mesma coisa que eu vou utilizar para a versão 3.0 em diante, beleza? Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, 2.5 e anteriores, certo? E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, 3.0 e posteriores, beleza? Então, a gente vai ter dois scripts aqui e eu vou mostrar as duas formas como é que a gente faz, beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, a.id é a mesma coisa que eu vou selecionar aqui também nessa outra tabela, certo? Nesse outro select. Então, aqui a gente já tem exatamente todos os IDs, porém eu preciso ordenar isso daqui. Então, order by a.id e a mesma ordenação eu vou colocar aqui embaixo. Beleza, até agora tudo igual, sem problema nenhum. Beleza, como que eu tinha feito da outra vez para poder encontrar o ID anterior? Eu fiz, na verdade, exatamente o mesmo select, só que através de um subselect. Dessa forma, abre e fecha parênteses, e aí vou dar um Ctrl V, certo? Então, olha só, vou colocar aqui tudo certinho, ó, a.id. Nesse caso, eu vou chamar de A1, certo? Que foi a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou colocar aqui, ó, from atendimento A1, where a1.id é menor do que a.id. Então, eu estou falando que o ID dessa tabela da subconsulta é menor do que o ID da tabela de fora, certo? E aqui eu vou ordenar, colocando order by a1.id desk de forma decrescente. Então, estou pegando o último registro antes desse que está sendo listado. Então, se eu pegar aqui a tabela atendimento, só para ficar mais claro, eu estou pegando assim, ó, na hora que eu vou listar o ID 2 na tabela atendimento, a tabela atendimento A1 vai buscar o 1, certo? Que é o último antes dele. Então, para isso, a gente precisa adicionar uma outra coisinha aqui, ó, que é o first 1, certo? Para a gente pegar só o último registro. Então, vamos lá. Se esse cara lista 2, esse aqui vai listar o 1. Se esse aqui lista o 3, esse aqui vai listar o 2. Se esse aqui lista o 4, esse aqui vai listar o 3. E assim por diante. Beleza, então esse cara aqui eu vou chamar de ID ante, beleza? Então vamos listar isso daqui já para ver como é que está sendo o resultado, certo? Então a gente tem aqui ó, o ID da tabela principal e o ID ante, que é da tabela atendimento também, só que no subselect, beleza? Então, olha só, para a gente poder encontrar furos de sequência, a gente tem que comparar esse cara aqui, se ele é igual a esse cara aqui mais um, por exemplo, beleza? Então vamos lá. Assim foi da forma que eu fiz da outra vez. Então, vou colocar assim, ó, para facilitar a manipulação, select from, abro parênteses, e aqui embaixo vou colocar para frente, certo? Fecho parênteses aqui, vou chamar de A, beleza? A de novo. Então, vou colocar aqui, ó, na frente agora das colunas, a.id ante e aqui embaixo a.id, certo? Então, eu tenho o ID anterior e o ID atual. Beleza, vamos listar aqui, ó, tenho exatamente o mesmo resultado. A diferença é que agora fica fácil de eu fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo eu vou colocar um where a.id ante mais um diferente de a.id, certo? Então, tem que ter uma diferença entre esses dois. Então, olha só, vou mandar listar aqui, ó, F9, e a gente tem aqui, ó, o ID 3 anterior é diferente do ID 8, que é o próximo, certo? Então, olha só, a gente tem aqui 8 e 3, 21 e 14, 27, 25, então perceba que tem diferença. Se esse aqui fosse 26, então tá na sequência certa. Nesse caso aqui não tá. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Gerar uma inutilização da faixa desse aqui mais um com esse aqui menos um. Como que a gente faz? Fácil, né? Esse aqui mais um é o ID ante, ou o nosso D, na verdade, né? E aí aqui embaixo vai ser o até,
que vai ser esse ID aqui menos 1, certo? Então essa é a nossa faixa de inutilização. F9 e a gente tem aqui, ó, inutilize de 4 até o 7, 15 até 20 e assim por diante. Lembrando, para isso daqui ficar bom, no outro vídeo eu tinha mostrado o seguinte, a gente tinha entrado aqui na tabela atendimento, vindo aqui na parte de índices, certo? E aqui na parte de índices você tem que se certificar de que você tem um ID de forma decrescente. Por que de forma decrescente? Porque aqui, ó, eu estou buscando exatamente a ordenação de forma decrescente. Então, facilita bastante quando a gente tem esse índice lá. Mesmo assim, olha só a performance. A gente tem, só para você ter uma ideia, ó, vou vir aqui na tabela atendimento, vou mandar dar um Ctrl End. A gente tem aqui 2.703 registros. Vamos ver quantos ele está fazendo leitura aqui nesse Select, tá? Então, vim aqui na Performance, ele varreu a tabela inteira e ele fez uma leitura de 8.100 registros, beleza? 8.108 para ser mais preciso. Beleza, isso aqui fez uma leitura indexada, porém está lendo muito mais registro do que tem na tabela, certo? 2, 4, 6, 8, praticamente 4 vezes mais do que tem aqui nessa tabela. Agora, no Firebird 3.0, o que muda aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, olha só, vamos continuar aqui a construção, que é o seguinte, aqui eu preciso pegar o ID ante. Como que eu pego o ID ante? E dessa forma a gente vai fazer assim, ó, lag, certo? Que é uma função nova do Firebird 3.0, que é para pegar o último registro antes desse, vou colocar aqui a.id, e aí over, abre e fecha parênteses, respeitando qual ordenação? Beleza, quer pegar o último registro, mas respeitando qual ordenação? Exatamente a mesma ordenação que está ali embaixo, então eu só colo aqui a mesma ordenação, tá vendo? Order by ID e order by ID. Beleza, então a gente já tem aqui, ó, o ID ante, beleza? E vamos listar esse aqui para ver se está dando certo, F9. E a gente tem aqui, ó, exatamente aquele mesmo resultado que a gente estava tendo no início, beleza? Isso aqui já é a versão 3.0 e posteriores, beleza? Então vamos lá. Para poder continuar esse script aqui, eu preciso copiar exatamente esse mesmo cabeçalho aqui, certo? Então vou colar ele aqui, e aí só identar para frente também esse select, né? Deixa eu colocar aqui, ó, para frente, beleza? Vou fechar aqui, chamar de A também. E aqui, ó, eu vou colocar exatamente o mesmo where, porque é a mesma comparação. Só o que mudou aqui, perceba, é a busca pelo último ID, pelo ID anterior ao que está sendo listado, beleza? Então aqui a gente está usando o subselect e aqui a gente está usando a função lag, beleza? Então tá, aqui a gente já pode fazer uma listagem, F9, e a gente tem que ter exatamente o mesmo resultado. Perceba, olha só, 6 linhas de resultado, do 4 até 7, e o último aqui do 1006 até 1008. Vamos ver aqui, ó, se está igualzinho, certo? F9, ó, do 4 até 7, do 1006 até 1008. Exatamente igual, tá? Então, agora basta a gente confirmar agora se a performance está melhor, né? Então, a versão 3.0, será que compensa ou será que não compensa? Então, se você quiser fazer uma aposta aí, essa é a hora, hein? Eu acho que compensa, né? Eu sei que compensa. Então, vou dar aqui, ó, F9, e vamos vir aqui na performance e olha só, ele fez a leitura de 2.703 registros. Lembrando, quantos registros tem na tabela? Vamos vir aqui, ó, 2.703. Então, ele leu apenas uma vez a tabela atendimento e com isso ele já conseguiu fazer a localização de todos os registros que precisam de algum tratamento aqui de inutilização numérica, beleza? Então nesse caso aqui para NFE funciona muito bem. A gente consegue encontrar todos os furos de sequência e encontrar qual é o intervalo que está faltando. Está faltando do 4 até o 7, beleza? Se a gente olhar aqui na tabela atendimento, será que está faltando do 4 até o 7 mesmo? Então vamos vir aqui no atendimento, ó, vou lá para cima e olha só, ordenando pelo ID, tem aqui o 3, não tem o 4, não tem o 5, nem o 6, nem o 7, certo? Então, exatamente essa sequência é o que tem que ser inutilizado, beleza? Então, está funcionando aqui nosso script, se a gente observar, é muito pouca diferença em relação à escrita, só que só o fato de você mudar esse detalhezinho aqui nesse script já te dá uma melhoria de performance absurda. Então, vamos lá, só para a gente ter uma ideia, olha só, a gente tem 2.703 registros, certo? Então vamos lá, vou pegar aqui a calculadora, só para você ver em números reais mesmo, porque a gente sabe que uma tabela de NFE é extremamente grande, certo? Então vou pegar aqui, ó, essa calculadora aqui e vou fazer o seguinte, vou pegar 8.108, que é o resultado de leituras que ele deu aqui, dividido por 2.703, beleza? Então 2.999, vamos arredondar para 3 vezes mais? Então vou fazer o seguinte, olha só, se eu tiver uma tabela de 10 milhões de registros de NFE, vezes 3, a gente vai fazer uma leitura de 30 milhões de registros, tá? Uma conta bem fácil de fazer, né? Mas eu fiz aqui na calculadora. Beleza, então, tá legal isso daqui? É claro que não, certo? Então, não fica legal fazer isso daqui dessa forma. E para melhorar, inclusive, para você não ter que fazer uma leitura na tabela inteira, considerando que talvez você já tenha alguma inutilização,
fica interessante você buscar qual foi o último ID inutilizado que você tem dentro da sua tabela de inutilização. Daí você coloca aqui, ó, um filtro para ele buscar somente, inclusive pode ser dentro desse select aqui, ó, da tabela interna, né, dessa tabela derivada, para você pegar somente os IDs a partir de algum valor específico. Where a.id maior do que aquele último ID, p último ID verificado, certo? Ou então inutilizado, beleza? Então, esse parâmetro aqui a gente pode colocar para as duas situações, tá? E aí você consegue ter muito mais performance do que você poderia ter aqui na versão 2.5. Vamos testar aqui, ó, esse último ID, então, só para a gente ver aqui o resultado. Vamos dizer que a gente já fez todas essas inutilizações daqui para cima. Então, o último ID inutilizado foi o 41. Vamos colocar ele no parâmetro aqui, ó. F9, vou colocar aqui 41 como parâmetro, certo? Então a gente já tem uma opção nova aqui, Enter, e ele fez um retorno de dois resultados. Vamos ver a performance? Leu 2.680 registros, certo? Então a gente fez uma leitura menor também do que já tinha. 2.703, leu um pouco menos, beleza? Aí vamos fazer o mesmo teste aqui, ver se dá alguma diferença. F9, vou dar um Enter aqui, performance, e a gente tem aqui 8.040 registros. Então ele leu um pouquinho menos de registros nas duas situações, mas ainda assim essa aqui é a mais performática de todas elas. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que semana que vem não vai ter conteúdo no canal, só vai ter conteúdo para quem se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição, beleza? Semana que vem vai ser do dia 4 até o dia 8 de outubro, tá? Então nesses dias não vai ter conteúdo no canal, só para quem se inscrever. Por quê? Porque semana que vem vai ter um evento parrudo de PSQL que eu vou mostrar detalhes extremamente importantes para que você tenha performance nas pesquisas que você vai fazer, certo? E para isso eu vou utilizar um exemplo de uma pesquisa global no banco de dados, onde eu digito um termo e esse sistema que eu vou criar, que a gente vai criar junto, inclusive, vai fazer uma pesquisa em todas as tabelas do banco de dados de forma performática extremamente rápida, beleza? Então, se você quer descobrir esses segredos, se inscreve aqui embaixo para você poder receber esse conteúdo na semana que vem, beleza? Terça-feira começa as aulas e eu te espero lá, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.